Meus queridos irmãos e irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a contemplar a compaixão do nosso Deus. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e sentiu compaixão. O verbo compadecer é muito significativo na Sagrada Escritura. Significa sentir com o coração do outro. Fala-se muito em empatia nos nossos dias, ou seja, na capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, mas sentir com o coração do outro é algo ainda mais desafiador e talvez impossível de realizarmos. Nós até conseguimos nos colocar no lugar do outro para entender o seu jeito de ser e viver e compreender a sua verdade. Mas sentir com o coração do outro, na mesma intensidade e com toda a verdade dos seus sentimentos e dos seus afetos, é algo praticamente impossível. Mas o nosso Deus tem essa capacidade. E Ele consegue conhecer o nosso interior melhor do que nós mesmos. Creio que muitos de vocês já tenham passado por essa experiência. Às vezes, na nossa vida de fé, nós experimentamos muitas coisas. Nosso coração fica acelerado, o pensamento começa a borbulhar de ideias. Vivemos um misto de sentimentos e emoções que nem sempre conseguimos dizer. Hora de alegria, hora de tristeza, mas nós não damos conta de traduzir em palavras tudo aquilo que nós vivemos. Nesse momento, nós podemos ter a certeza no nosso coração de que nós não estamos sozinhos. Deus está com a gente. Mais do que isso, Ele consegue entender com perfeição e clareza aquilo que se passa dentro do nosso coração. É por isso que muitas vezes, diante de algumas situações da vida, a gente vem à igreja, participa da celebração, ou a gente reza diante do Santíssimo Sacramento na capela, ou simplesmente entregamos a nossa vida nas mãos de Deus antes de dormir e conseguimos experimentar a consolação de Deus. Quantas vezes a gente vai dormir com os olhos cheios de lágrimas, e quando a gente deita sobre o travesseiro, a gente simplesmente clama o nome do Senhor e ali conseguimos descansar em paz, porque experimentamos uma consolação que não encontramos em outro lugar. É Deus agindo na nossa vida. É Deus nos confortando com sua graça. É Deus entrando no mais profundo do nosso ser, tomando posse de toda a nossa verdade para fazer uma obra nova em nós. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Jeremias, Deus faz uma advertência aos pastores daquele tempo. Aos pastores aqui, que nós podemos entender não apenas como os líderes religiosos, mas os líderes políticos também. Os pastores eram aqueles homens que estavam responsáveis pela condução e manutenção do povo do Senhor. Ele adverte que fará surgir um verdadeiro pastor para apacentar aquele povo. Quem é esse pastor? É Jesus Cristo, nosso Senhor. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos revela que a profecia que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias se cumpre em Jesus Cristo, que assume a nossa humanidade para poder levar adiante a obra da salvação iniciada por nosso Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos um rebanho disperso. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não somos um povo sem rumo. Nós temos um horizonte. O nosso horizonte é Jesus Cristo. Nós temos um pastor que nos ama, um pastor que caminha à nossa frente, um pastor que conduz a sua igreja espalhada por toda a terra. É bonito essa frase tão forte da carta de São Paulo aos Efésios: do que estava dividido, Cristo fez unidade. E aí nós vemos a graça de Deus agindo no mundo. Veja a Igreja Católica, que beleza, espalhada pelo mundo inteiro. Povos de várias raças,
línguas e culturas, mas todos unidos numa mesma e única fé, todos professando o nome de Jesus Cristo, todos irmanados pelo batismo. O nosso bom pastor consegue unir a humanidade inteira, fazendo de nós uma mesma e única família, iluminados pelo mesmo Espírito e tendo diante de nós o mesmo horizonte, o reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos agraciados porque nós temos um Deus que nos ama e quer bem, um Deus que participa da nossa vida, um Deus que caminha ao nosso lado na nossa história. Essa é a experiência que nós somos chamados a viver diariamente em nossa vida. O problema é que muitas vezes nós buscamos a razão da nossa existência fora de Deus. São muitos os falsos pastores que ainda se apresentam no mundo de hoje. Quantas vezes nós achamos que vamos encontrar a nossa felicidade e realização nos relacionamentos, no dinheiro, nas ideologias? A verdadeira felicidade nós só encontramos em Deus. E Jesus Cristo é o único capaz de nos conduzir e nos introduzir no amor do Pai, que nos criou e nos chama para junto de si. Isso não significa que nós precisamos abrir mão dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho e dos nossos projetos pessoais. Não é isso. Isso significa que Deus deve vir à frente de toda e qualquer realidade da nossa vida. O problema é que, na maioria das vezes, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. A gente tenta impor a nossa vontade. A gente tenta fazer com que Deus se adeque ao nosso querer. E depois, quando as coisas dão errado, a gente começa a chamar por Deus para resolver as nossas atrapalhadas. Antes de tomarmos qualquer decisão, antes de darmos qualquer passo, antes de traçarmos qualquer projeto, nós precisamos clamar por Deus. Deixar Jesus Cristo fazer parte da nossa vida. Deixar Ele conduzir e orientar os nossos passos. Deixar Ele abrir e iluminar o nosso entendimento. Deixar Ele nos conduzir para onde Ele quer, quando Ele quer e do modo que Ele quiser. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em meio a tantas dificuldades e adversidades que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, lembremos-nos de que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que caminha conosco, o nosso bom pastor, que jamais abandona o seu rebanho. Renovemos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor e sigamos sempre em frente, pois o Senhor nos ampara e nos sustenta com sua graça em todo tempo e lugar. E como pastor compassivo, Ele não deixa que seu rebanho pereça.